Quero comentar aqui minhas impressões sobre a minissérie Hollywood, Netflix, que eu assisti e que eu gostei muito. Achei muito legal. Achei a proposta muito bacana e, bom, eu sou um apaixonado por cinema, né? Aliás, deixa eu deixar bem claro aqui para vocês que eu sou apaixonado, na verdade, por duas artes irmãs, o cinema e os quadrinhos. Eu cheguei em uma arte por intermédio da outra, mas isso aí é uma outra história que ainda vou comentar aqui com vocês, né? E essa minissérie, ela tem um lado um pouco distópico, porque ela mistura um pouco personagens reais, que realmente existiram dentro dessa indústria, com personagens imaginários. Então ela cria uma narrativa, mais ou menos como o Quentin Tarantino fez com os Bastardos Inglórios, né? Onde no final o Hitler morre, né, de uma maneira que não aconteceu na realidade. Essa minissérie se utiliza da mesma estrutura narrativa. Então ela usa personagens, ela mistura personagens reais, né, com personagens imaginários que representam, de certa forma, figuras que passaram por histórias semelhantes que esses personagens. Então nós temos o rapaz que sonha ser um ator, né? Ele quer viver aquele glamour. Tem também a mocinha que quer ser atriz, tem uma atriz negra que quer trabalhar num ambiente, num meio que é extremamente racista pela época, porque a história se passa logo após a Segunda Guerra Mundial. Então nós temos aí finais da década de 40, começo da década de 50, que foi o auge, né, da indústria hollywoodiana. Então era muito difícil para a época um filme focado numa atriz negra. E esse diretor, que eu não me lembro o nome do personagem, né, mas ele está lutando por isso, junto com um roteirista que é negro. Tá? Isso é muito interessante, porque nessa época o único Oscar para uma atriz negra foi em 1940 para a Hattie McDaniel, que fez a personagem Mamie no filme E o Vento Levou, que, aliás, esse filme hoje está sendo... a própria Warner tirou ele de catálogo para fazer uma revisão, né, porque é um filme profundamente racista, né? Afinal de contas, o filme E o Vento Levou, ele coloca o sul dos Estados Unidos como sendo vítimas da guerra de secessão, a Guerra Civil Americana, que existiu justamente, né, um dos fatores, né, dessa guerra de grande atrito entre o norte e o sul dos Estados Unidos era justamente a questão escravocrata, né? Então o norte queria realmente os negros livres e o sul lutava para manter os escravos. E nesse filme O Vento Levou, o sul é colocado como uma era ideal, um momento em que tudo era perfeito, e aí acabou por causa dessa guerra. Enfim, mas isso é um detalhe, e eu estou falando isso porque essa minissérie explora também essa questão. Tá? Sem contar outras questões de comportamento. A questão, por exemplo, da própria homossexualidade. O roteirista, ele é homossexual. E temos outros personagens, inclusive dentro das altas esferas em Hollywood, que ficavam atrás do armário. Né? O galã Rock Hudson, por exemplo, que ele realmente existiu e ele está presente na série, conta o início da sua carreira, né? O que ele teve que passar, né? Não podendo assumir sua homossexualidade, afinal de contas ele era um galã, e na tela ele era o quê? Ele era a imagem do homem, né? Do homem ideal, tudo, e ele era, na verdade, um homossexual. A gente só foi descobrir realmente essa questão, né, do homossexualismo do Rock Hudson quando na década de 80 teve a epidemia da AIDS, né? E ele foi um dos primeiros artistas a serem afetados e falarem publicamente sobre a questão do seu homossexualismo. Mas enfim, voltando então à questão da série, que aborda isso também, como que essa questão era tratada em Hollywood, né? Nós temos a referência a George Cukor, que foi um grande diretor de cinema, excepcional, mas que fazia várias festinhas. Nessas festinhas ele agradava justamente os atores, produtores, artistas que eram homossexuais. Então nas festas havia bacanais, tudo, ele contratava acompanhantes masculinos, tudo. Então tudo isso é abordado na série. Então qual que é o foco da série, a meu ver, tá? Isso aí é uma opinião minha, tá? É justamente isso, é fazer ao mesmo tempo uma análise, né, de certa forma até crítica com relação a essa Hollywood, essa indústria, né, que é uma indústria que vende sonhos, que mostra sonhos, mostra mundos idealizados na tela, né, pelo menos durante essa época, né, mas que por trás ela na verdade é
é um lugar onde você tem onde você tem muito preconceito. E aí, quem está dentro dessa indústria tem que fazer de tudo para tentar sobreviver, crescer, né? Uma outra coisa que é muito focado na série também é justamente o assédio que atrizes passavam para conseguirem papéis em filmes, né? E esse assédio era algo assim comum no dia a dia do trabalho lá nos estúdios, como também nas festas que ocorriam, né? Então, várias atrizes tinham que se submeter a caprichos de produtores e diretores para conseguirem ascender uma carreira, né? Então, também isso é abordado dentro desse clima que eu falei, né? Que misturam a ficção com personagens reais. Uma coisa interessante também é de um posto de gasolina, que tem um carinha lá que ele é um ator frustrado que monta um posto de gasolina onde esse posto funciona como um verdadeiro prostíbulo para atender clientes, mulheres, né? Então mulheres que estão insatisfeitas com sua vida conjugal, até porque seus maridos também estão envolvidos com atrizes, tudo. Então elas buscam nesse posto garotos para fazerem companhia e também atores, produtores que são homossexuais e buscam o posto para terem seus acompanhantes e poderem, de repente, através dessa vida atrás, né, do armário, terem a sua liberdade sexual, que eles não poderiam expor no dia a dia. Então isso é uma coisa também muito interessante. E esse personagem, esse posto, existiu também. Mas, assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção mesmo é a questão do racismo, né? O racismo é algo, como eu falei, embora no sul dos Estados Unidos ele fosse algo patente, algo assumido, né? Porque lá no sul dos Estados Unidos um negro não podia andar na mesma calçada de um branco. Existia lugares, se você entrasse num coletivo, num ônibus coletivo, existia banco para os negros e banco reservado para os brancos. E mesmo assim, se o ônibus estivesse lotado, um branco podia sentar. Era obrigado o negro a ceder lugar para o branco no lugar dele. Então é uma coisa que isso era muito patente. Então, negros eram mortos, massacrados, linchados. Na indústria de Hollywood, como eu falei, existia o racismo, mas ele não era esse racismo como era lá nessas regiões do sul dos Estados Unidos. Era um racismo mais estrutural, né? Existia, mas havia uma convivência desde que aquela velha história, né? Desde que o negro soubesse realmente o seu lugar. Qual que era o seu lugar? Era ser figurante, fazer papel de empregada, fazer papel de mordomo, né? Não ser roteirista, porque esse roteirista negro ele tem que esconder que ele é negro. Ele precisa usar de subterfúgios, porque se o produtor ou o diretor se interessa pelo roteiro e descobre que é um negro, ele tem problemas. Tanto que o filme aborda isso. Quando se descobre que ele é negro, ele vai conversar com o produtor, eles tentam mecanismos de tentar manter isso em segredo, né? Mas aí, no caso, como o filme também, a série, aliás, a minissérie, ela tem uma proposta de até idealizar, né? Idealizar um pouco, a partir de um ponto de vista otimista. Tá? Isso é um ponto legal da série. Que é realmente o que acontece. E se esse roteirista negro conseguisse lutar pelos seus direitos, ser reconhecido como roteirista negro, fazer o filme estrelado por uma atriz negra principal, porque, como eu falei, a única atriz que teve reconhecimento foi um Oscar de coadjuvante por O Vento Levou, desempenhando um papel racista, e mesmo assim na entrega do Oscar parece que ela não pôde estar presente no mesmo, teve que ficar reservada, no lugar reservado. Parece que aconteceu isso daí. Mas enfim, se realmente fosse feito esse filme, e se o estúdio, toda a estrutura do estúdio lutasse para que fosse feito um filme de longa-metragem, lançado nos cinemas, focado na história de uma negra, né, que queria ser atriz, que ela sonha ir para Hollywood, todos os seus dramas, porque o filme fala exatamente sobre isso, estrelado por uma atriz negra que ganha o Oscar de melhor atriz. Isso nessa época. É basicamente essa proposta da minissérie. Tem o lado crítico, né, ela tem esse lado crítico, e também de expor a questão do falso moralismo da própria sociedade americana, da indústria de entretenimento também, né? E ao mesmo tempo até que tem uma espécie de happy end, né? Joga dentro desse ensaio de misturar ficção com realidade, ele joga com essa possibilidade de realmente esse filme acontecer e todos eles terem seus sonhos realizados. Então, o Rock Hudson, ele inclusive é interessante o Rock Hudson que nessa minissérie ele assume sua homossexualidade já quando ele está começando a ascender como ator. E não tempos depois, como eu falei, né, que no mundo real a gente só foi descobrir quando ele teve
essa questão da AIDS. Mas aí nessa minissérie, não, ele já assume a sua paixão pelo roteirista, né, que eles acabam tendo o caso, eles se expõem em público, ele enfrenta as consequências dessa sua decisão e consegue realmente levar a sua carreira avante. O filme dá certo, enfim, há um happy end, tá? Mas isso é até interessante, porque mostra o que seria se isso acontecesse, na realidade, a gente tivesse essa sociedade idealizada, né? A gente tivesse uma sociedade idealizada que as coisas poderiam ser diferentes, né? De repente, muitas coisas poderiam ter acontecido se isso ocorresse nessa época. E, enfim, é isso. Vocês gostaram? Eu recomendo que assistam a minissérie. Se você assistir e quiser fazer comentários aqui, seja muito bem-vindo. Pode discordar, eu gosto que discordem, que a gente possa debater sempre dentro de um nível de civilidade, por favor, tá, pessoal? Vamos sempre manter um nível de civilidade aqui, alto astral, muita alegria, energia positiva, que eu acho que é muito importante e que a gente precisa nos dias de hoje. Mas assistam sim a minissérie Hollywood, é muito bacana, eu acho que vale a pena, né? Eu gostei bastante. E, bom, antes de me despedir de vocês, eu peço que se inscrevam no nosso canal, tá? Vai ser um prazer imenso criar conteúdo para vocês toda semana. Ativem o sininho para ficarem a par das atualizações, certo? E a nossa mensagem de sempre: seja um herói.